Muito bem, hora de fazer aqui uma correçãozinha de uma redação que chegou para mim. É a redação modelo URGS, que tem já um título interessante, ó. Para além da música brasileira. Você tem que aumentar um pouquinho, aumentei aqui. Para poder enxergar um pouco melhor. Tá aí. Para além da música brasileira. Então, sobre o que é esse tema? É interessante que a gente pense também que a URGS ela tem o costume de fazer os temas de redação sendo um texto base e aí tu conversa com esse texto base. Então, basicamente, tu vai dizer se tu concorda ou se tu discorda do que está defendendo aquele autor do texto base. E aí nós temos um texto do Correio Brasiliense aqui nessa redação especificamente, em que há uma discussão sobre a música brasileira, se o que temos de música contemporânea é bom ou ruim. É basicamente isso que está sendo dito no texto. E aí há algumas defesas, por exemplo, ali é dito que o Milton Nascimento apontou que não gostava do atual cenário da música brasileira, e quem estava rebatendo a opinião do Milton Nascimento estava dizendo que não, na verdade tem muitas coisas boas sim no nosso cenário musical. E o que importa daí para o nosso escritor dessa redação é que converse com esse texto, que invoque o texto original e diga se ele está certo ou está errado e por que isso está certo ou está errado, mas sempre com base na sua própria opinião, certo? Então nós temos o título dizendo Para além da música brasileira. Vamos entender do que se trata então. Introdução. O texto disponível no site Correio Brasiliense, blá 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 blá. Se você bem perceber, uma das coisas que eu sempre prezo, sempre digo para meus alunos é muita atenção à letra. Por quê? Caligrafia mesmo, propriamente dita, tá? Porque se tu olhar com atenção, assim, a forma como está colocado o texto, tá muito confuso, assim, sabe? As palavras estão muito próximas uma da outra, a letra está muito grande, assim, então é um texto difícil de ler, é um texto muito complicado de se ler. Mas, claro, enquanto corretor, tem que se esforçar e tem que tentar entender. Mas, ao mesmo tempo, é interessante que tu lembre que a importância de uma boa caligrafia é claro que tu tem que apresentar bem o texto, mas se o corretor se irritar, se ele não conseguir entender o que está escrito ali, ele não vai nem se esforçar, assim, porque ele vai ter um monte de outras redações para ler e não vai ficar perdendo tempo na tua. Então, a nossa tarefa é, desde o primeiro momento, fazer a letra mais bonita possível. E aí, claro que isso não é mais importante do que uma boa argumentação, mas é muito, muito, muito importante, tá? Então, vamos lá. O texto disponível no site Correio Brasiliense, e aí tu tem isso aqui entre vírgulas falando sobre o texto, tranquilo. Inovou ao trazer um contra-argumento, e aí nós temos contra-argumento aqui, uma ortografia estranha, enfim. Um contra-argumento da fala de Milton Nascimento, que dizia que a música brasileira está uma merda. E aí abre aspas, né? Se tu está colocando dizia que, esse dizia que invoca um discurso indireto. Então não é necessário que se coloque as aspas, né? Justamente porque tu vai usar a voz do próprio narrador, enfim, do próprio escritor, para contar o que outra pessoa disse. As aspas seriam para dar voz ao personagem. Então aqui não nos serve. Nesse sentido, concordo totalmente com o autor. Falando de forma direta, usando primeira pessoa, não há problema algum em fazer isso, tá? Nesse sentido, concordo totalmente com o autor, principalmente em relação ao equívoco de Nascimento, ao excluir o midstream. Daí aqui nós temos uma palavra em inglês, e se é uma palavra em inglês ela tem que estar entre aspas, justamente por ser um estrangeirismo. E percebam como esse excluir o tá tudo junto, sabe? Excluir o midstream tá tudo junto ali, não sei onde é que termina uma palavra, onde é que começa a outra, extremamente prejudicial. E a dificuldade de fazer generalizações, principalmente em relação ao equívoco de Nascimento ao excluir o midstream, que não temos obrigação de saber do que é, não sei o que é esse midstream, mas isso é citado no texto base, tá? Daí que vem o ponto, né? Tu vai invocar o texto base, mas não julgando que todo mundo conheça todos os termos que foram utilizados lá. E a dificuldade, e aí por que tem essa crase aqui? Em relação ao equívoco de Nascimento, ao excluir o midstream, e em relação à dificuldade. Tá, daí nesse caso, fecharia essa crase aqui de fazer generalizações. Faltou o ponto final. E eu queria saber que generalizações são essas, mas vamos pensar agora no que se trata essa introdução. A introdução apresenta o tema e tem que mostrar o que vai ser lido depois, certo? Então nós temos aqui ela dizendo que, a pessoa que escreveu o texto, dizendo que
concorda totalmente com o autor do texto, porque ele está rebatendo o Milton Nascimento. Então, ela não concorda com o Milton Nascimento de que a música brasileira está uma merda, como está colocado aqui. Então tá, é necessário então que isso fique melhor explicado agora a partir dos desenvolvimentos, justamente porque tu não tem que achar que o leitor saiba do que está falando ou que o leitor tenha lido o texto base. Então vamos entender. Em primeiro plano, concordo com o autor. Tá, reforçou o que foi dito lá na introdução, tudo bem. E essa é interessante colocar ali, né? Em primeiro plano e tudo mais, né? Só para ir situando o leitor. Concordo com o autor de que houve um equívoco por parte de Milton ao excluir o midstream. Tá, aqui se repetiu. Poderia até ter utilizado um repertório, vocabulário um pouco melhor, né? Porque isso aqui está literalmente a mesma coisa que foi dita lá na introdução. Mas tudo bem. Isso é, a exclusão desse movimento musical brasileiro, olha só como está tudo escrito junto aqui. Muito complicado. Isso é, a exclusão desse movimento musical brasileiro faz com que reste um número muito pequeno de artistas para serem avaliados, talvez. Olha só a dificuldade, quando a letra não está legal, aí o corretor vai ficar, será que é isso que está sendo dito aqui? E se não for, daí está ferrado. E se for, ao mesmo tempo, também o fato de ter que se esforçar para ler é sempre extremamente problemático. Então, olha só, quanto mais vezes o corretor tiver que ler, mais erro ele vai achar. Se ele ler uma vez só e já se livrar do texto, é melhor para nós, tá? Então, isso é a exclusão desse movimento musical. E aí, que movimento musical? O midstream. Então, existe, esse midstream é um movimento. Eu não sei, eu não sabia disso. Então, seria interessante explicar. Às vezes, uma colocação de um aposto já resolve, sabe? Mas eu não faço a menor ideia do que seja esse midstream. Então, e ninguém tem obrigação de saber. Que reste um número muito pequeno de artistas para serem avaliados. Tá, mas se eles vão ser avaliados, eles têm que ser avaliados por quem? E qual é o objetivo de avaliar? E, consequentemente, muitos cantores ficam de fora dessa amostragem e não são levados em consideração. Tá, mas é levar em consideração por quem? Do que exatamente nós estamos tratando aqui? Quem é que tem que fazer esse julgamento? É a população no geral? É o consumidor? É o Milton Nascimento? É a elite musical? Quem é que está fazendo essa avaliação e por que ela está fazendo essa avaliação e por que isso é importante? É o caso da cantora Drica Barbosa e do seu hit Quem Tem Joga, que fala sobre questões também estranhas aqui, questões raciais e de gêneros, assuntos polêmicos e, infelizmente, atuais. A colocação desse infelizmente, show de bola, porque é isso que vai mostrando o teu posicionamento o tempo todo no texto, tá? Então isso é fantástico. Assuntos polêmicos e, infelizmente, atuais, que refletem o cenário, olha só, tudo junto, o cenário de desigualdade social no Brasil. Assim, concordo com a tese do autor, novamente, é a terceira vez que ela fala isso, talvez fosse interessante dar uma variada, né? Talvez não dizer em primeira pessoa, talvez poderia contar que assim, a tese do autor aparece acertada, coisa do tipo, assim, sabe? Pois ela é confirmada pelo exemplo de Drica, que nos mostra que a exclusão do midstream acarreta na perda de visibilidade de grandes artistas que deixam de influenciar positivamente a música brasileira. Adorei esse argumento. Muito legal esse argumento. Em segundo plano, deixa eu ver como é que está ali aparecendo, acho que assim dá para ler bem. Em segundo plano, concordo que é realmente muito difícil. Então, a palavra concordo aparece diversas vezes no texto. Vamos pensar sempre em uso de sinônimos, né? Enfim. Que é realmente muito difícil fazer generalizações. Então, isso aqui é fantástico também, né? Perceber o que está sendo dito lá na introdução, ó. Ela diz, concordo totalmente com o autor, principalmente em relação a tal coisa e em relação a tal coisa. Então, ela aponta duas coisas e a coisa 1 está no desenvolvimento 1 e a coisa 2 está no desenvolvimento 2. Isso é muito legal, tá? Então, muito difícil fazer generalizações. A questão agora só é que eu queria muito entender do que se trata generalizações, porque o próprio uso da palavra generalização está muito genérico, tá? Ou seja, daí o ou seja vai me explicar. Num contexto geral, generalizações são muito difíceis de serem feitas. Sim, na verdade, está se repetindo. Literalmente se repetiu aqui, ó. Muito difícil de fazer generalizações, porque no contexto geral, generalizações são muito difíceis de serem feitas.
É redundante isso, né? Pois na maioria das vezes, então isso aqui vai, a partir desse pois vai vir uma explicação provavelmente, então o que foi dito antes foi uma repetição desnecessária. Pois na maioria das vezes há algo ou alguém que foge da regra, fazendo então que não seja mais válida. Do que estamos falando? Está muito genérico. Nossa, não entendi essa tese aqui. Não tá fazendo sentido. Tem que ser mais direto, tem que ser mais prático, tem que ser mais objetivo aqui, sabe? Porque algo ou alguém foge da regra. Mas que regra? Do que está falando de regra? Tá começando a viajar, assim, sabe? Tá indo muito longe. Então, algo ou alguém que foge da regra, fazendo então que não seja mais válida. Por que a pessoa foge da regra? Por que fugir da regra? E é exatamente isso que Milton Nascimento fez quando criticou o funk. E aqui ficou para fora, olha só, muito complicado. E o sertanejo de merda. E aí colocou entre aspas. Quando criticou o funk sertanejo de merda, na verdade, quando chamou de merda, né, talvez. E aqui tem 2 pontos, e esses 2 pontos provavelmente vão vir a explicação. Pegou um pequeno grupo de cantores e os usou como verdade universal para toda a música brasileira. Agora está começando a fazer mais sentido a ideia da generalização. Ótimo, então talvez a gente tivesse que reorganizar essa construção argumentativa, porque eu fiquei muito tempo sem saber do que se tratava. Fiquei muito tempo curioso. E isso de nada me ajuda. Então talvez fosse mais interessante começar esse desenvolvimento já colocando ali o fato de que o Milton Nascimento generalizou, sabe? Em vez de tentar dar uma explicação sobre a generalização e depois usar o que o Milton Nascimento falou, poderia ter começado pelo que ele falou e a partir disso dizer que aquilo ali era uma generalização e que o fazer generalizações é uma coisa equivocada. E aí, em vez de dizer ali, porque tem pessoas que fogem da regra, já me dá o exemplo dessa fuga, sabe? E a partir do exemplo, daí tu vai lá e diz, aqui está a fuga da regra e tal. Então, eu fiquei muito tempo curioso, muito tempo perdido, e isso prejudica muito o texto, tá? Ponto final. Reforça ainda mais essa tese o funk 100% feminista da MC Carol, cuja abordagem, ótimos do cujo, se centra nos temas de violência doméstica e evidencia a existência de um universo musical muito extenso e carregado de questões sociais. Logo, ao fazermos generalizações, como o Nascimento fez, nós excluímos e menosprezamos inúmeros artistas que carregam em suas canções a realidade que muitos brasileiros vivenciam. Ótimo argumento também. Gostei dos argumentos escolhidos, tá? Portanto, concordo totalmente. Quinta vez que foi utilizada a palavra concordo no texto. O problema não é usar o concordo em primeira pessoa, o problema é só conseguir utilizar esse termo. Vamos tentar variar, tá? Portanto, concordo totalmente com o texto trazido pelo autor. E aí que parece autos, isso aqui. Se parece autos, vai ser marcado como autos, é coisa para ser corrigida, vai ser descontado. Então, concordo totalmente com o texto trazido pelo autor em resposta a Milton Nascimento. A exclusão do midstream faz com que essa expressãozinha faz com que ela é muito de oralidade, assim, ela é muito informal, tá? Faz com que muitos artistas percam a visibilidade e assim não influenciem positivamente o cenário musical brasileiro. Além disso, ao fazermos generalizações, corremos o risco de existir uma exceção que invalide nosso pensamento, acho que é nosso aqui, pensamento, citação ocorrida com Nascimento. Então, a conclusão aqui, a intenção dessa conclusão foi justamente mostrar o que foi argumentado antes, né? Então, é literalmente tu retomar e tu reafirmar as tuas ideias e tudo mais, e a conclusão ela não serve para tu colocar argumento novo, então não há argumento novo. Achei muito legal esse texto da URGS, é muito interessante que retome mesmo, assim, que busque o texto original, que se faça em cima do texto original, que se converse com o texto original, mas sempre lembrando que o teu leitor não tem obrigação nenhuma de ter lido o texto original, sabe? É uma resposta para aquele texto ali, e essa resposta daí tu vai trazer o que foi argumentado lá no texto, tu vai começar a dizer, aqui está certo, aqui está errado e tudo mais, que foi um movimento feito aqui por essa pessoa
que fez um texto muito, muito, muito legal, tá? Aí tu vai me perguntar assim, tá, e a nota desse texto? Enfim, aqui nesse vídeo eu não fiquei contabilizando cada errinho, mas se você bem perceber, tem aqui errinho de ortografia, tem coisinha aqui de uso de aspas em lugar que não deveria, tem aqui problema de uso de alguns termos, por exemplo, esse criticou aqui é um termo que parece estranho nessa posição, muita repetição aqui desse concordo, repetições até de se repetir aqui na próprio argumento e tudo mais, como eu fui considerando durante a leitura. Então, assim, não vou dar uma nota exata, tá? Porque em outro vídeo eu posso inclusive falar sobre como é que funciona a formação da nota e tudo mais, de tu ir perdendo pontinhos, fazer uma regra de 3, colocar dentro dos 25. Mas eu diria que esse texto não baixa de 20, assim. Acho que ele é bem legal, acho que ele cumpre bem com os objetivos. Poderia inclusive dizer que ele ficaria ali nos 20, tá? Mas ele é um texto de ótimo nível mesmo, tá? Só tem cuidado aí, a própria letra, né, a caligrafia que está sendo utilizada e tudo mais. Quanto mais espaço também a gente ocupa na folha, mais coisa vai ser corrigida, né? Então tentar às vezes ser um pouco mais sucinto, como não aconteceu no desenvolvimento 2, que deu muitas voltas e tudo mais. Então eu diria que uma nota ali por volta de 20 seria uma nota justa. Mas claro, estou falando isso de cabeça, totalmente de cabeça aqui, sem ter feito o cálculo certinho. Mas a intenção desse vídeo não é simplesmente dar notas para textos, e sim fazer leituras e mostrar o que é bom, o que é ruim, o que poderia ser diferente, o que poderia melhorar. Tudo bem? Então, espero que tenha entendido, espero que tenha te ajudado.